Com a reforma tributária, é melhor ficar alugando imóvel na pessoa física. Mas será mesmo? Vamos dar uma olhada nisso agora. A despeito do que os negacionistas de plantão dizem, a reforma tributária do consumo já é uma realidade. A Constituição já foi alterada com a Emenda Constitucional 132, as regras gerais de como vai funcionar essa nova tributação já estão publicadas, Lei Complementar 214, e agora só restam alguns detalhes, algumas nuances que vão vir realmente com o tempo. Mas em breve a gente já deve ter na mão. O fato é, mesmo não tendo todos esses detalhes, essas minúcias, com as regras gerais a gente já consegue começar a analisar os casos, projetar os impactos e começar a agir para realmente se adaptar antes da concorrência e sentir o mínimo de impacto possível com a reforma e, claro, aproveitar as oportunidades de mercado. O que eu quero conversar com você hoje é sobre especificamente o aluguel de imóveis. Aluguel de imóvel, arrendamento de imóvel, cessões onerosas de imóvel, independente desse nome que você dê, estamos falando de alugar imóvel para terceiros e receber por isso. Muita gente tem olhado para a reforma tributária do consumo e pensado assim, olha, do jeito que a coisa está indo, não vale mais a pena ter uma holding patrimonial, não vale mais a pena ter uma administradora de bens. Acho que eu vou ficar com aluguel na pessoa física mesmo. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa aqui. Porque se você já estudou como vai ficar a tributação do aluguel para as pessoas jurídicas com a reforma tributária, beleza. Se você ainda não estudou, eu vou deixar aqui um link para você poder se aprofundar nisso. A gente tem um outro vídeo aqui no canal a respeito. Mas a grande pegadinha é, com a reforma tributária do consumo, a gente não pensa mais entre pessoa física e pessoa jurídica. A gente vai ter que olhar o seguinte: contribuinte e não contribuinte. Te explico por quê. Quando a gente pensa nos tributos de hoje, PIS e COFINS, pessoa jurídica apura, pessoa física não apura. Então, quando a gente olha para um aluguel, o que uma pessoa jurídica, por exemplo, do lucro presumido, tributa quando fala de aluguel? PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. E na pessoa física só tem o IRPF. PIS e COFINS vão dar tchau pra gente em 2027 e vai entrar IBS e CBS no lugar. Primeiro entra CBS, depois o IBS a partir de 2029 vai dando as caras com uma alíquota mais potente, mas ali vai ter uma alíquotazinha de teste. Aliás, spoiler, a gente tem todo esse cronograma da reforma, a gente tem vídeo aqui no canal também, então vou pedir aqui para o nosso editor colocar um card ou colocar o link aqui na descrição para você também poder estudar isso aí. Mas o fato é, pessoa física e IRPF quando a gente fala de aluguel. Pessoa jurídica, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Sai PIS e COFINS, entra IBS e CBS, independente desse cronograma, beleza? Só que aí vem a pegadinha. Uma pessoa física poderá ser considerada contribuinte. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe mais uma lógica de ficar na pessoa física para não ter aquele tributo que ele é só da pessoa jurídica, como hoje em dia acontece com PIS e COFINS. Você pode ser uma pessoa física que, mesmo sendo pessoa física, será considerada contribuinte de IBS e CBS, se sujeitando a exatamente as mesmas regras de uma pessoa jurídica. Sabia dessa? Eu? Não sabia. Não sabia? Então, já deixa o teu comentário aqui, vamos interagir aqui, quero ver se isso já está sendo útil para você. Aqui que a gente pode efetivamente começar a nossa conversa. O que eu quero nesse vídeo explorar com você é o seguinte: quando uma pessoa física vai se tornar contribuinte? E aí a gente vai desenrolar de como que o nosso olhar estratégico vai bater nisso, tá? De forma muito prática, você vai olhar para uma pessoa física em dois conjuntos de regras, tá? Quando a gente vai falando de aluguel de imóvel, quando que uma pessoa física se tornará contribuinte? Tem um conjunto de regras que você vai olhar para o ano anterior e um outro conjunto de regras que você vai olhar para o próprio ano. Então, sendo muito prático, esse primeiro conjunto de regras que a gente vai olhar o ano anterior, quando é que a gente vai fazer essa verificação? Em janeiro de cada ano.
Pausa rápida no vídeo para dizer o seguinte: eu preciso do seu like. Deixa aqui embaixo o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente deixa o teu comentário. Comenta aqui embaixo como é que você está se preparando para a reforma, o que você está achando e também o que você está achando desse vídeo aqui. Se você está gostando, não está gostando, se está sendo didático, porque isso me dá informação para preparar vídeos cada vez melhores para você, tá bom? Ou quando estiver iniciando o processo ali de consultoria. Eu, como consultor, cuidando, por exemplo, da sua empresa, cuidando do seu patrimônio pessoal, eu, quando iniciar o meu serviço, eu vou dizer, olha, a gente tem que fazer uma verificação de ano anterior e depois a gente vai ter que fazer um acompanhamento mês a mês. Vamos lá. Todo mês de janeiro de cada ano, eu vou olhar para o ano anterior e ver se eu estou esbarrando nessas regras. Então, vamos pensar ali, 2027, eu vou olhar para 2026 e ver se eu cumpri esses quesitos. Janeiro de 2028, eu vou olhar para 2027 e vou observar esses critérios. Em janeiro de 2029, eu vou olhar para 2028 e ver se eu atingi esses critérios ou não. Beleza? Simples assim. Então, vamos imaginar lá. Imagina que eu estou em janeiro de 2029. Tá? Vamos pegar aqui na sequência que eu falei, mas já começa agora, já entendeu, né? Então imagina só, eu tô em janeiro de 2029 e aí o seu João, ele quer saber se ele vai ser contribuinte de IBS-CBS ou não. O que eu vou ter que fazer? Se eu tô em janeiro de 2029, eu vou olhar para 2028, eu vou olhar para o ano anterior, legal? Então eu vou olhar para todo o ano de 2028 e eu vou ter que analisar duas regras. Eu tenho que observar duas regras ao mesmo tempo, cumulativamente. Primeira, a receita ao longo daquele ano, de 2028 no meu caso, né? Do ano anterior, excedeu 240 mil? Se for 240 mil na tampa, não vale. Eu tenho que ter passado, tenho que ter excedido, superado. Então, 240 mil com 1 centavo. Ah, passou. Opa! Esse gatilho foi apertado. Vamos ver o próximo? Além de a receita de locação, de aluguel, ter passado dos 240 mil, eu vou ter que observar se essa receita de aluguel tem por origem mais de 3 imóveis distintos. Mais de 3 quer dizer o seguinte, se foi essa receita com um imóvel só alugado, não tem problema. Se foi com 2, não tem problema. Se foi com 3, não tem problema. Se for mais de 3, ou seja, 4 em diante. Isso é uma pegadinha ali. Então eu vou ter que observar essas duas regras ao mesmo tempo. Janeiro de 2029, olhando para o ano anterior, 2028, o seu João teve mais de 240 mil de aluguel gerado por mais de 3 imóveis distintos, ou seja, 4 ou mais, né? E aqui um parênteses. O que é imóvel distinto? Esse é um detalhezinho que falta regulamentação. Então perceba, toda essa regra que eu falei já está na lei, isso já é regra, isso já está valendo, isso já está publicado, já é oficial, isso não é especulação. Qual é a parte que falta regulamentar? Só a definição do que é imóvel distinto ou não. Então, nessa parte a gente vai projetar. Eu disse, olha, eu imagino que vão seguir mais ou menos a mesma regra que usam para o ganho de capital e RPF, por exemplo, da pessoa física. Mas isso a gente vai precisar regulamentar, a gente vai precisar ver a regulamentação. Por exemplo, eu tenho uma fazenda que tem 3 matrículas, mas é tudo um imóvel só. Eu tenho um apartamento que tem um hobby box e uma vaga de garagem. Eu estou vendendo esses 3 juntos, eu estou alugando esses 3 juntos. Será que são imóveis distintos ou não? Então, esse contorno, esse detalhamento mais específico, logo em breve, com a regulamentação, a gente vai ter essa informação. Mas a gente já consegue desenhar cenários com a regra geral, e ela está muito bem delimitada. Mais de 240 mil de receita de aluguel, gerado, oriundo, tendo por origem mais de 3 imóveis distintos. Só o distinto ali, que é uma coisa que a gente vai ter que ver mais à frente. Beleza? Entendeu essa regra? Um outro detalhe importante é que esses 240 mil estão mudando, tá? E eu vou falar isso mais pra frente aqui no vídeo. Mas agora entenda essa regra. Todo janeiro de cada ano eu vou olhar para o ano anterior e vou ver se eu atingi, se o seu João, no meu exemplo, atingiu esses 2 critérios. Atingiu os 2,
ele começa o ano como contribuinte, apurando IBS e CBS. Débito de IBS e CBS, apurando créditos de IBS e CBS, podendo usar o redutor social de IBS e CBS, todas as regras que a Lei Complementar 214 já traz pra gente, beleza? Então, eu não vou fazer mais a minha holding, eu não vou fazer mais minha administradora de bens porque não vale mais a pena, eu vou ficar na pessoa física. Dependendo do volume de aluguel e da quantidade de imóveis alugados, talvez mesmo na pessoa física, misturando patrimônio, sem a segregação de patrimônio e a segurança que uma estrutura societária te dá, você igualmente vai pagar IBS e CBS. Fora que o IRPF sobre o aluguel continua acontecendo, tá bom? Entendemos essa regra? Beleza, vamos imaginar que o seu João não bateu nessas regras de virar contribuinte. Então ele começa o ano de 2029, nesse meu exemplo, não contribuinte. Pessoa física, não contribuinte de IBS e CBS. E aí acontece janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí, ali por agosto, a gente está fazendo acompanhamento mensal e ali por agosto a gente vê que o seu João se tornou contribuinte de IBS e CBS. Portanto, ele vai se tornar contribuinte daquele mês em diante. Não é retroativo, é daquele mês em diante. Percebe como vai ser necessário um acompanhamento mensal para verificar quando passou ou não passou? E aí vem o segundo conjunto de regras que eu falei para você. Então lembra? Tinha um primeiro conjunto de regras para verificar no mês de janeiro, olhando o ano anterior. E existe um outro conjunto de regras que é olhando o próprio ano. Então, mês a mês, fevereiro, março, abril, maio, junho, a gente vai ter que todo mês verificar se dentro do ano, no meu exemplo aqui 2029, né? Mas isso já vale agora, né? Para 2027. Então, eu vou observar, olha, ao longo do ano, ao longo do próprio ano, o contribuinte, a pessoa física, ela se torna contribuinte de IBS e CBS? Qual é a regra para essa verificação mês a mês? Eu vou observar no próprio ano se a receita de aluguel superou em mais de 20% o limite do primeiro conjunto de regras. Qual é o limite do primeiro conjunto de regras? 240 mil. Se eu pegar 240 mil vezes 1,2, né, ou seja, acrescer 20% a isso, dá 288 mil. Então eu posso falar de uma forma mais simples. Ao longo do ano, eu vou verificar o seguinte: a minha receita no ano de aluguel ultrapassou 288 mil? Ou seja, se for 288 mil cravado, não entra como contribuinte. Se for 288 mil com 1 centavo, opa, excedeu. Então, entra na regra, beleza? Essa é a regra para olhar para o próprio ano. E aqui eu quero que você preste atenção numa pegadinha. A regra para o próprio ano, ela não leva em consideração a quantidade de imóveis que geram esse aluguel. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Olha, quando eu estou em janeiro de 2029, olhando 2028 para ver se eu começo o ano como contribuinte, primeiro conjunto de regras. Mais de 240 mil de receita de aluguel, oriundo de mais de 3 imóveis distintos. Comecei o ano como não contribuinte. Mês a mês eu vou verificando. A minha receita no próprio ano ultrapassou 288 mil, ou seja, mais de 20% do limite do primeiro conjunto de regras? Não passou, então eu continuo não contribuinte. Passou, me tornei contribuinte a partir daquele excesso. Então, os 288 mil, eles não vão ser tributados IBS e CBS. Mas quando exceder isso, esse excedente passa a ser tributado ali no mês em que aconteceu o excesso. Então, a partir dali, se torna contribuinte. E aqui vem a pegadinha. Imagina esse exemplo que eu estou te dando. 2029, em janeiro a gente verificou, o seu João não se tornou contribuinte. Durante o ano, a gente foi fazendo a verificação com o segundo conjunto de regras. E aí, em agosto de 2029, seu João se tornou contribuinte. O que acontece a partir daqui? Agosto ele é contribuinte, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só que aí virou o ano. Chegamos em janeiro de 2030. Em janeiro de 2030, ele vai ter que olhar com o primeiro conjunto de regras de novo.
Olha, em janeiro de 2030 eu vou olhar 2029. Aí talvez você esteja pensando, é óbvio que ele vai começar como contribuinte. Negativo, porque em janeiro de 2030, olhando o ano anterior, que foi 2029, eu vou usar aquele primeiro conjunto de regras. Mais de 240 mil de receita, oriundo de mais de 3 imóveis. E olha só que loucura. Ao longo de 2029, o seu João teve mais de 288 mil de receita. Então, certamente, ele teve mais de 240 mil de receita de aluguel. Mas, e se isso foi gerado por somente um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis? Ao longo do ano, ele se torna contribuinte porque ele passou dos 288 mil de receita, mas quando ele olha 2030, olhando o ano anterior, ele tem duas regrinhas para bater. Ele bate a quantidade de receita, mas ele não bate a quantidade de imóveis. Então, ele iniciaria o ano de 2030 como não contribuinte. Percebe a sacanagem? Como a regra de olhar o ano anterior é muito diferente da regra de olhar o próprio ano, isso vai poder acontecer. O contribuinte ele vai poder iniciar o ano como não contribuinte, se tornar contribuinte ao longo do ano e no ano seguinte deixar de ser contribuinte de novo. Então, como são duas regras distintas, a gente vai precisar desse acompanhamento o tempo todo. Quer mais um agravante para isso? Lembra que eu falei que esses 240 mil estão mudando? De fato, não é porque vai ter uma mudança na legislação, não é isso. É porque a própria legislação, ela já prevê uma atualização. Esse valor, 240 mil, ele é mensalmente atualizado pelo IPCA. Como a legislação foi publicada em janeiro de 2025, no momento que esse vídeo está sendo gravado, e inclusive no momento que você está assistindo esse vídeo, que pode ser depois, esse valor já mudou. Porque mensalmente os 240 mil são atualizados pelo IPCA. Então esse valor muda mês a mês. E como o segundo conjunto de regras depende do primeiro, então pensa, 240 mil mudou, já é 242, por exemplo. O conjunto de regras que eu olho ao longo do ano é mais de 20% desse outro. Então eu vou pegar o 242, por exemplo, vezes 1,2 e esse vai ser o meu limite para ver ano a ano. Confuso, né? Complicado, né? Eu sei. Pois é. E esse é o grande desafio. Se prometeram simplificação com a reforma tributária, eu posso te garantir que a atividade imobiliária passou longe disso. Muito pelo contrário, ela se torna cada vez mais complexa. Me parece que os profissionais que não se atualizarem, que não se capacitarem, que não estiverem olhando isso de perto, não vão ser capazes de oferecer um excelente serviço, evitar as pegadinhas, evitar os problemas e aproveitar as oportunidades. É por essas e outras que a gente precisa se atualizar todo dia e que não dá para esperar muito tempo. A gente precisa começar a fazer o planejamento agora. Uma pausa rapidinha nesse vídeo. Se você é um profissional da área tributária e quer dominar toda a matéria da reforma tributária, principalmente falando de imóveis, eu vou deixar aqui o link do nosso programa Dominando a Reforma Tributária, um programa de estudo aprofundado, especializado, em que eu pessoalmente vou te ajudar nesse processo. Te espero lá. E aí, se você entendeu as regras até aqui, agora a gente pode começar a falar de negócio. Vamos pensar em negócio imobiliário? Assim, olha, eu vou fazer a minha holding ou não? Eu vou levar isso para uma pessoa jurídica administradora de bens ou não? Eu vou levar isso para uma outra pessoa jurídica que, enfim, tenha qualquer outra atividade e também aluguel de imóveis ou não? Como é que a gente vai parar para pensar isso? Primeira coisa, não dá para pensar em extremos, ou leva ou não leva. Porque a pessoa física, tudo bem, assume riscos, a segregação patrimonial na pessoa jurídica é melhor, tudo isso é importante. Mas eu vou olhar aqui só para o foco tributário. No foco tributário, uma pessoa física ela vai poder ficar com alguns imóveis gerando aluguel e não se tornar contribuinte de IBS e CBS. Então ela vai ter lá o IRPF sobre o seu aluguel, e ela não será contribuinte de IBS e CBS, respeitando esses limites que a gente conversou. Então, eu consigo fazer um planejamento de parte do patrimônio levar para uma pessoa jurídica, parte deixar na pessoa física e ter esse aluguel na pessoa física, porque para mim é vantajoso num determinado contexto, né? Isso pode acontecer.
e não se tornar contribuinte de IBS e CBS. Então a gente já viu aí que tem essas duas regras, olhando o ano anterior e olhando o próprio ano. Eu posso, então, só ser contribuinte de IBS e CBS nos aluguéis lá da pessoa jurídica. E aí eu tenho que entender como é que funciona essa nova tributação com a reforma do consumo. Se o locatário, se quem aluga de mim, é contribuinte de IBS e CBS, ele vai querer crédito disso. Então, será que o locador ser contribuinte não é vantagem para oferecer esse crédito para o locatário e nisso ter uma vantagem de mercado? Eu vou ter que olhar preço. Olha, se eu tiver o meu aluguel sem IBS e CBS, eu consigo alugar por tanto, porque para mim faz sentido ali, considerando a minha margem, considerando a remuneração desejada. Se eu tiver o débito de IBS e CBS porque eu me tornei contribuinte, o IBS e CBS vai ser por fora. Então, o meu aluguel com o IBS e CBS por fora, será que esse montante todo fica competitivo para o locatário querer alugar de mim? Ou eu vou perder mercado porque eu não estou sendo competitivo olhando para os meus concorrentes? Então, além de a pessoa física a gente poder planejar para ela não se tornar contribuinte, e aquilo que vai virar contribuinte levar para uma pessoa jurídica, por exemplo, para facilitar a segregação, além disso, eu tenho que olhar para cada aluguel que eu tenho, qual é o valor de aluguel ideal considerando essas mudanças de tributo, tirando os tributos que hoje são por dentro, PIS e COFINS, e colocando os tributos que vão ser por fora, IBS e CBS. Tudo isso depende de estratégia. Eu tenho que olhar preço, eu tenho que olhar a minha margem e remuneração desejada, eu tenho que olhar o efeito tributário e de controle, né, que muito provavelmente você não vai querer ter dois contribuintes, como pessoa física e como pessoa jurídica. Tá? Mais um detalhezinho para você, né? Aqui é para valer o like, né? Para você deixar o teu joinha, se inscrever no canal, deixar o teu comentário e ajudar a gente a entregar mais conteúdo aqui no YouTube. Dica final desse vídeo: a quantidade de imóveis que a pessoa física pode ter não depende diretamente do aluguel, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Lembra que o primeiro conjunto de regras falava mais de 240 mil com mais de 3 imóveis gerando esse aluguel? Eu posso ser uma pessoa física que tem 40 imóveis no meu nome e só alugo 1, e só alugo 2, e só alugo 3. E aí nisso eu não atingi a regra. Não é quantos imóveis a pessoa tem, é quantos imóveis estão gerando o rendimento de aluguel. Então eu posso ter 40 imóveis. Se eu tive só 3, 1, 2, 3 gerando aluguel, eu não bati nessa regra de obrigatoriedade. Então aqui é um detalhezinho. Se você está vendo esse vídeo e tem patrimônio imóvel, deve ter percebido que não tem muita escolha, você vai ter que se planejar. Se você quiser um especialista te acompanhando, te ajudando, orientando durante esse processo, conta comigo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você agendar um atendimento, seja através de consultoria ou em outro formato, e eu vou ter um prazer em ajudar você a atravessar esses mares turbulentos. E vai lá, mais uma dica, vou jogar no ar, isso aqui não vai ser uma dica, tá? Vou só jogar no ar. A gente também tem que tomar cuidado com os imóveis de uso pessoal que fiquem dentro de uma pessoa jurídica, porque isso pode gerar estorno de crédito ou apuração de débito. Então toma cuidado com imóvel de uso pessoal sendo levado para a pessoa jurídica por força da reforma tributária. Tá? Ela já vem muito preparada para fiscalizar e punir fiscalmente, financeiramente, as empresas que têm essa característica. Tá? Então, vou jogar aqui no ar, em alguns casos pode fazer sentido levar para a pessoa jurídica só a nua propriedade, mantendo o usufruto, né, reservando o usufruto para a pessoa física pelo uso pessoal que ela tem desse imóvel. Isso tributariamente pode ser muito interessante. Beleza? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha sido útil, espero que tenha aberto os teus olhos para ver que não é uma discussão tão simples assim. Ah, fica na pessoa física ou leva para a pessoa jurídica? Vale ou não vale a pena alugar na pessoa jurídica? A resposta real é: depende de olhar o teu caso concreto. Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários, eu quero conversar com você. Vou ler cada um dos comentários e a gente vai trocando uma ideia por ali, beleza? Fica com Deus.
Forte abraço e até a próxima.